Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho do terror começa aqui e não há como voltar atrás. Ele está aqui. Meu avô faleceu em dezembro de 2008 e minha avó ficou morando sozinha na casa em que eles moravam. Na época eu tinha 7 anos, era 2009, mês de julho. Como eu estava de férias, dormi um fim de semana na casa da minha avó. Dormíamos na mesma cama e então eu tive um sonho com meu avô. No sonho, ele estava na casa da minha avó, sentado à mesa da cozinha, e começou a perguntar: "Sua mãe está bem?" E eu respondia que sim. O tempo no sonho era rápido, era como se tudo estivesse passando muito rápido, e meu avô estava ali o dia todo, cada hora em um cômodo da casa, e a todo momento me dizia: "Fala para sua avó que eu estou aqui, eu não fui embora." E eu, como criança, não dava muita bola, ignorava. De repente, ele começou a falar excessivamente que era para eu falar para minha avó que ele estava lá. E eu disse que não iria falar. Ele insistia muito até que começou a ficar agressivo e com raiva de mim por não querer falar. E dizia: "Fala para ela, fala agora, eu estou aqui." Tudo isso com muita raiva. E meu avô não era assim, ele nunca foi agressivo, principalmente comigo. Nesse momento, eu olhei fixamente para ele e disse: "Você não é o meu avô." E quando eu disse isso, os olhos dele ficaram pretos e ele sumiu como fumaça. Eu acordei e lembro que o quarto estava escuro e minha avó estava do meu lado, dormindo. Lhe dei um abraço e voltei a dormir. Nunca esqueci desse sonho. Até hoje, quando conto, eu fico arrepiada e meus olhos se enchem de lágrimas. E já fazem quase 15 anos. Hoje em dia converso com a minha avó sobre isso e ela me conta que todas as noites pedia para ele ir visitá-la e ficar com ela, porque ela se sentia muito sozinha. Porém, quanto mais ela pedia, mais coisas estranhas aconteciam na casa. Essa não foi a única vez. Com o tempo, ela parou de pedir para que ele viesse e entendeu que, por mais que quiséssemos, infelizmente, não era meu avô que vinha nos visitar. Recebi esse relato no e-mail. Na rua do cemitério. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, o tio da minha mãe morava em frente a um cemitério. Ele tinha 3 filhas adolescentes que me chamaram para jogar na rua com elas. E estávamos jogando quando a bola caiu dentro do cemitério, em cima de um túmulo. O local era cercado por muros de no máximo 1 metro de altura. Minhas primas então me pegaram nos braços à força e me colocaram lá dentro para pegar a bola. E eu estava sentindo como se tivesse muita gente me observando. Mesmo assim, eu peguei a bola, mas para isso, como eu era muito pequena, tive que pisar no túmulo. Quando entreguei a bola, as minhas primas me deixaram para trás, e eu tive que subir a mureta sozinha e pular, e aquela sensação de multidão me observando só aumentava. Assim que eu pisei no chão do lado de fora, olhei para a frente, não dentro do cemitério, mas na rua. Vinha uma multidão, mais de 100 pessoas vindo na minha direção. Uma multidão muito parecida com a menina linda que eu vi na casa da amiga da minha mãe, que contei no relato A Menina do Poço. Eram brancos, quase transparentes, e eu comecei a gritar e eles continuavam vindo na minha direção. Quando foram se aproximando de mim, eu desmaiei. Mas antes, eu dei um grito tão forte que minha mãe, que estava no fundo da casa com nossos tios, conseguiu ouvir. Eles contam que eu estava branca, caída no chão. Minha mãe me pegou no colo e me levou para dentro de casa. Lá, as meninas contaram o que aconteceu enquanto eu era reanimada. Por causa do desmaio, no dia seguinte, durante o dia, a minha mãe resolveu me levar para ver o túmulo da minha avó, que estava enterrada lá. Eu entrei segurando a mão dela, mas eu não tive coragem de abrir os olhos. A sensação de ter gente me observando era muito grande ainda. Bom, e esse é mais um acontecimento que eu vivi. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Daniele de Goiás. Você gosta do podcast Assustadoramente? Eu li seu pensamento e eu sei que a resposta é sim. Então mostre isso qualificando o podcast dando 5 estrelinhas. Pronto, agora vamos para mais um relato. Minha vida com o sobrenatural. Olá, meu nome é Mariana e vou contar o meu relato. Desde os 5 anos, tenho memórias de coisas estranhas que aconteciam comigo.
Houve uma tentativa de arrombamento na casa alugada onde morávamos, então logo nos mudamos para uma outra casa. E comecei a ter pesadelos, onde eu acordava gritando, ouvia coisas. Uma vez nessa casa, eu estava balançando a minha irmã no carrinho e na estante apareceu um ratinho de desenho animado, como se ele estivesse brincando comigo. Não contei a ninguém porque eu achei divertido e nada de anormal, eu era muito criança. Mas uma noite eu resolvi dormir na sala. E quando acordei de madrugada, do nada, vi uma figura estranha na parede do teto, bem na minha direção. Ela era cor de vinho. Estava tudo escuro, só que a minha mãe sempre deixava uma das luzes acesas por conta do medo de dormir no escuro. A forma era estranha. Era pequena, do tamanho de um cachorro filhote, mas era tipo 2D. Como se não tivesse profundidade, sabe? Como se estivesse colado na parede. Esfreguei os olhos para ter certeza de que não era uma miragem. E aquilo continuava lá, imóvel. Nesse momento eu fiquei com medo e saí correndo para falar com minha mãe. Ela estava dormindo e falou que não era nada. Me chamou para dormir na cama dela e disse que era caixa d'água, mas até hoje eu não faço ideia do que era. Fiquei muito curiosa para saber. Na época cheguei até a pensar que fosse algum tipo de alien, mas nunca saberei. Ainda nessa casa eu via pessoas circulando pelo local. Certo dia eu estava doente e vi um homem entrando no quarto. Aí eu falei, mãe, quem é esse homem? Ela disse que não tinha ninguém no quarto. Parecia um homem de terno e ele sumiu muito rápido. Eu estava com febre nesse dia e não sei se foi uma alucinação. Quando eu já era um pouco mais velha e estava para entrar na faculdade, vi uma cobra subindo pela parede durante a noite, logo quando eu acordei. Vi um vulto subindo como se estivesse rastejando. Chamei a minha mãe porque eu não conseguia me mexer. Eu estava paralisada, eu não sei porquê. Minha mãe foi até lá com meu pai e procuraram a cobra, sem encontrar nada. Daí eu voltei a dormir, porque eu já estava acostumada com as visões. Outro dia, quando eu ainda era mais nova, acordei, vomitei e me levantei da cama. Chamei a minha mãe e falei, mãe, eu vomitei na cama. Aí ela olhou e viu que não havia nada. Quando fui para a faculdade, em Seropédica, no Rio de Janeiro, comecei a ter algumas alucinações. Eu estava fazendo uma escultura de cavalo, de argila, e estava trabalhando todos os dias nela. Um dia, eu acordei na madrugada me coçando toda. Coçava muito. Me levantei e senti que estava coberta de argila, que estava meio seca e repuxando minha pele. Fui correndo lavar os braços no banheiro, que ficava fora do quarto, bem na frente. Um banheiro coletivo, pois lá era um antigo alojamento. Fui para a torneira e me lavei com a água. Me esfreguei com unhas e dedos e quando vi, não tinha mais nada. Voltei para o quarto sem entender o que tinha acontecido e consegui dormir. Saí uma época para fazer um intercâmbio em Portugal e depois voltei para essa faculdade em Seropédica para finalizar meu curso. Um dia eu estava dormindo e acordei com uma aranha bem grande em cima de mim. Bati nela e ela caiu no vão da cama. Acendi a luz, procurei, mas não a encontrei. Uns dias depois eu estava dormindo e eu estava assistindo uma série onde aparecia um veado bem grande, do Hannibal. Eu amava aquela série. O nosso quarto, que era ocupado por 4 meninas, incluindo eu, ficava no primeiro andar depois do térreo. E tinha uma varanda bem agradável, onde tomávamos sol e colocávamos as roupas para secar. Era de madrugada e eu acordei no meio da noite. Vi o veado, bem grande, vindo da porta em minha direção. Logo pensei, só pode ser uma alucinação. Depois que pensei isso, a menina que dormia na parte de baixo do beliche se levantou. Caminhou até o armário que ficava bem em frente à nossa cama. Tinha 2 portas abertas. Ela entrou no armário, se agachou e sorriu para mim, um sorriso estranho, e fechou a porta. Eu fiquei com medo porque eu vi a porta aberta se fechando e pensei como que aquilo podia acontecer. E a menina continuava lá dormindo, imóvel quando eu olhei. E o veado tinha sumido. Terminei o curso de artes e depois de alguns anos fui para Minas Gerais fazer o mestrado. Aí as coisas começaram a ficar mais estranhas. Aqui tem muitos casarões antigos e sinto aquela coisa meio pesada no ambiente. Às vezes, do nada, me dá muito cansaço e até choro. Mudei para um apartamento no centro e um dia, que estava dormindo durante a madrugada, deixei meu celular bem afastado na mesa porque tinha muito medo das ondas que eles transmitem. Vi explodindo e um clarão invadiu a minha vista, mesmo de olho fechado. Um som de explosão. Achei que meu celular tinha explodido, mas nada. Estava lá, do mesmo jeito.
Aí mudamos, eu e meu amigo, para uma casa que ficava numa rua bem antiga, aqui de Mariana, Minas Gerais, bem perto da capelinha do Santo Antônio. A primeira capela da cidade, pequenina, bonita, paredes brancas, mas com fama de ter espíritos naquela região. Dividimos a casa eu mais 4 pessoas, ou seja, éramos em 5 e a casa tinha 4 quartos, uma cozinha pequena, uma sala que dava para a rua, um quintal com um pequeno terraço e o meu quarto era tipo do Harry Potter, com a escada de madeira passando em cima, igualzinho. Só que em vez da coruja, era um gambá que ia lá roubar o lixo do quintal. A faculdade entrou em greve e eu comecei a ficar sozinha na casa. E foi aí que os problemas realmente começaram. Em cima do meu quarto ficava o quarto de outra moça, que vou chamar aqui de D. E ela quase nunca estava em casa. A escada era o único acesso ao quarto dela, que não tinha portas. A casa do vizinho, que beirava o nosso quarto, tinha um andar apenas e do lado que beirava a casa era um corredor com alguns objetos variados. Quando meu amigo foi para a casa dele e todo mundo estava fora, comecei a acordar de madrugada com os barulhos que vinham de cima. E a D não estava em casa. Aí eu tentava sempre voltar a dormir, mas os barulhos eram muito altos e meu sono bem leve. Vinham de cima. Ora eram passos, panelas batendo alto, barulho de móvel arrastando, uma bagunça que eu nunca soube de onde vinha. E eu ficava com medo de sair do quarto, de ter que passar na frente da escada. Às vezes eu conseguia ir ao banheiro. Não tinha ninguém para chamar e nem dormindo eu estava. Eu já não estava mais conseguindo dormir com os barulhos. E foi quando comecei a reparar no horário que eles começavam. Sempre depois das 3, nunca antes. Um dia, logo que começou os barulhos, entrou um sapinho no meu quarto e senti que eu estava mais protegida se ficasse com ele. Ele foi para debaixo da cama e eu fui para debaixo da coberta. Se eu não dormisse antes das 3, eu não dormia quase nada mais. Só quando estava clareando. Comecei a achar que estava ficando maluca. Até que um dia minha irmã foi lá para casa e ele, que dorme que nem uma pedra, acordou com os barulhos e disse que eram muito altos e que não conseguiu dormir. Bom, aqui ela falou que é irmã e falou ele. Eu não sei se é irmã ou irmão, mas vamos continuar. No dia do meu aniversário, meu outro amigo disse que viu um vulto de índio passando na sala e eu meio que não acreditei. Eu era bem cética. A festa acabou e fomos dormir, eu e a minha amiga. Estávamos conversando quando ela paralisou. Me olhou paralisada e falou: "Liga para o seu amigo, por favor, depois eu explico." Ele estava no meio do caminho e teve que voltar lá para casa porque minha amiga estava muito assustada. Quando ele chegou, ela disse que naquela hora alguém tinha tocado na perna dela. Ouvimos a escada ranger. Comentamos sobre isso e ela sentiu alguém apertando a perna dela. Nesse dia, não houve barulhos, apenas o ranger da escada. Eu já estava ficando muito cansada porque eu não conseguia mais dormir as horas seguidas de sono. Sempre ficava acordando. E quando perguntava a alguém, ninguém mais ouvia. Isso me intrigava. O mofo do meu quarto começou a aumentar e acabei por me mudar para uma kitnet bem no centro. Fiquei pouco tempo lá. Ouvi uma vez um barulho como se estivessem mexendo no lixo do banheiro. Paralisei. Quando fui embora dessa kitnet, quando estava começando a descer as escadas, ouvi alguém chamando o meu nome. Uma voz de mulher. Eu não respondi porque eu não tive um bom presságio daquilo. Mas olhei para trás para ver se tinha algo e não tinha ninguém no corredor. Nada. E isso porque no dia em que mudamos para esse lugar, minhas 2 amigas moravam no andar de baixo e estávamos lá conversando. Me deu um sono e eu subi para o andar de cima, onde ficava a minha kitnet. Entrei no quarto, sentei na cama e minha amiga me ligou perguntando se fui eu que coloquei a mão na janela dela. Eu disse que não e na hora eu peguei a pior faca que tinha, saí do quarto e desci as escadas para pegar, sei lá, quem no corredor. Fiquei com medo de ser algum homem mal intencionado, mas não tinha nada. Minha amiga estava assustadíssima e eu aliviada por não ter sido nada grave. Tive que me mudar de novo. Lá não estava bom e não pegava sol. Fomos para outra casa que ficava no centro. Tinha 3 quartos, um bem pequenino, outro pequeno e outro médio. Um certo dia, que minha amiga foi para dormir fora, estava eu e a cachorrinha na casa e ouvi um barulho de ferro arrastando, vindo da parte de trás da casa. Não tive coragem de olhar. Fui pro quarto e deixei quieto. Afinal, tinha uma kitnet em construção na parte de trás e tinha medo de ir à noite. Lá tinha alguns ferros que estavam usando para construí-la.
Isso era por volta da meia-noite, eu fiquei com medo de ser alguém, mas depois eu não ouvi mais nada. Ainda quando estava nessa casa, já era a quarta casa que morava em 2 anos. Tive uma premonição bizarra. Nessa noite eu tinha saído para beber. Aí me bateu uma bad um pouco antes de voltar para casa. Voltei e assim que chegamos em casa, vi que tinha algumas ligações do meu namorado. Havia conhecido ele há uns 9 meses e estava gostando, mas sempre com a impressão de que ele me escondia algo. Peguei e liguei de volta para ele bem preocupada, mas eu já sabia a notícia. No caminho de volta, a palavra filho ficava ressoando em minha mente. Eu comecei a chorar. Aí quando ele me falou que tinha uma coisa para contar, saquei que era isso. Ele tinha um filho de 8 anos e há 4 meses a mulher tinha entrado em contato com ele cobrando responsabilidade e ele não me falou nada. E eu estava tendo várias crises de choro porque eu tinha certeza de que ele estava me escondendo algo, mas eu gostava dele. E nesse dia ele me contou, mesmo eu já sabendo do que se tratava. Como já havia chorado muito no caminho, quando ele me deu a notícia, eu já esperava. Era como se já havia sentido a tristeza e estivesse processando tudo, o quão mentiroso ele era. Depois tivemos que nos mudar de novo de casa. Eu ainda dividia a casa com a minha amiga. E fomos para um apartamento no Galego. E ficava tipo em cima do morro, com as roseiras na frente do outro lado da rua. Minha mãe veio me visitar e fomos para a mina do Veloso em Ouro Preto. Quando voltamos, o espelho havia caído do prego e um outro quadro da outra parede. Não coloquei de volta. Juntamos os cacos do espelho e colocamos no saquinho. E ficou lá. Na época, esse cômodo que minha mãe ficou era onde eu tatuava, a minha profissão até hoje. Fui pro meu quarto e ela ficou lá no colchão que tinha colocado para dormir. No dia seguinte, ela me relatou que os vidros do saquinho se mexiam sozinhos, com o saquinho fechado. Aí ela se levantou, mexeu o saco e voltou a deitar. Ouviu de novo os cacos se mexendo, e até hoje não sabemos como aquilo aconteceu. Outra premonição que tive foi da morte da avó do meu namorado. Veio uma voz e me falou, a avó vai morrer. E alguns meses depois, a avó dele foi internada e morreu. No começo da pandemia, tive um sonho onde a minha avó estava em um caixão. E eu via isso meio de cima. Ela no caixão e as pessoas em volta. Eu, muito triste, tentava me aproximar, mas era difícil. Acordei assustada e liguei para minha mãe no dia seguinte. Ela disse que estava tudo bem. Aí teve um dia, eu comecei a chorar sem parar. Tive uma visão da minha mãe muito triste e meu pai se afastando. Eu a abracei e disse que algo muito ruim iria acontecer, mas que eu iria estar do lado dela, que eu nunca iria abandoná-la. Mas eu sabia que algo iria acontecer com a minha avó. E voltei para Araraquara para passar os primeiros meses da pandemia lá. Minha avó pegou Covid no começo de 2022. Foi internada e ficou em observação por uns 3 meses. Eu aplicava insulina nela todos os dias pela manhã, à tarde e à noite. E ainda fazia a medição para ver se a diabetes dela não estava subindo. Levava o café para ela na cama e dava os remédios. Depois de um tempo, ela começou a ter tonturas. Ela dizia que era culpa do chá mate e parou de tomar. Depois de mais um tempo, ela começou a sentir uma dor nas costas. Eu colocava salompas, mas não resolvia. Comecei a perceber que não era dor muscular, mas algo pior. Senti um desconforto dentro de mim quando estava colocando salompas. Ela estava sentindo muita dor no meio das costas e eu já não sabia mais o que fazer. Ela fez exames de sangue e deu infecção na urina. Nisso eu tive que voltar para Mariana, pois as coisas de tatuagem estavam todas numa kitnet. Voltei e tive que me mudar de novo porque a rua tinha muita poluição. Enquanto isso, minha avó não sarava. Fiquei nesta casa com quintal por 1 ano e me mudei para o apartamento onde estou atualmente. Foi onde, em 2022, recebi a notícia que minha avó estava com câncer no pâncreas. Fiquei arrasada, mas eu já estava esperando, desde o dia do pesadelo do caixão. Fiquei muito triste com a notícia. No final de 2022, um pouco antes do Natal, ela faleceu no hospital logo depois da minha mãe ter saído. E nesse dia, eu estava na cama deitada, pensando na minha avó, quando de repente senti meu corpo todo formigando e dormente, como se estivesse derretendo. Aí eu pensei, é assim que você se sente, né, vó? Recebi uma ligação da minha mãe na madrugada, mas eu já sabia o que tinha acontecido. A minha avó havia falecido naquela madrugada. Recebi esse relato no Instagram, foi enviado pela Mariana.
Pessoal, no Spotify tem um espaço para interação e eu adoraria ler seu comentário aqui. Diga o que achou do episódio ou de algum relato específico. Aconteceu alguma coisa parecida com você? Enfim, o espaço está aberto e deixe seus comentários. O boneco na janela. Esse relato que irei contar ocorreu comigo quando eu tinha uns 11 ou 12 anos. Morávamos eu, meus pais e meu irmão mais novo em um sítio na zona rural de uma cidade do interior de Minas Gerais, dessas bem pequenas. Minha mãe tinha um costume de sempre me cobrir e dar um beijo de boa noite antes de dormir. Nesse dia não foi diferente. Eu me deitei, ela me cobriu e me deu um beijo e foi para o seu quarto dormir. Passaram-se uns 15 minutos, eu olhei para a janela do meu quarto, que por sinal era uma janela de vidro, não tinha veneziana e nem cortina, ou seja, dava para ver a claridade da lua e o quarto ficava bem claro. Olhei para a janela e vi como se fosse um daqueles biscoitos grandes de filmes internacionais, daqueles biscoitos que servem no Natal. Como se fosse um boneco gordo e grande com os braços e as pernas abertas, como se fosse me dar um abraço ou me pegar. Me arrepiei toda de tanto medo. Gritei por minha mãe na hora e ela estava acordada e me respondeu. Daí eu fiquei um pouco mais calma. Tampei a cabeça e dormi. Eu me lembro perfeitamente desse dia, nunca me esqueci. Até hoje eu não sei o que foi aquilo. Recebi esse relato no Telegram, foi enviado pela Franciele de Minas Gerais. Oi Daniela e ouvintes do Assustadoramente, tudo bom? Eu sou o Wagner, moro atualmente em Brusque, Santa Catarina. Bom, ao decorrer da minha existência, eu tive diversas experiências que por alguma razão podem ser consideradas sobrenaturais. A que eu resolvi compartilhar com vocês hoje é uma das primeiras que eu consigo me lembrar. Ocorreu quando eu tinha 6 anos, isso lá em 1996, em um bairro da zona sul de São Paulo, capital, chamado Campo Grande. Bom, nessa época, apesar da minha pouca idade, eu ficava um curto período de tempo, alguns dias da semana, sozinho em casa durante a tarde, coisas de 2 ou 3 horas. Mas veja bem, sozinho em casa e não na propriedade. Isso porque nos fundos da residência principal onde eu morava, havia uma edícula de 2 cômodos no qual morava o meu tio e a então esposa dele. Isso dava uma tranquilidade maior para minha mãe me deixar sozinho durante esse período de tempo, porque sabia que o meu tio estaria ali para me acudir a qualquer acaso. E de fato ele, em tempos, dava a volta na casa e aparecia lá na janela me olhando para ver se eu estava bem. Além disso, eu nunca fui uma criança muito bagunceira, né? Bagunceira no sentido de criar brincadeiras nas quais me deixaria exposto a algum risco. Normalmente eu só, assim que eu retornava da escolinha, eu ficava lendo ou desenhando e nada além disso. E nesse dia em específico não foi diferente. Minha mãe saiu e avisou que estava saindo e eu fiquei no quarto dela rabiscando. Algo interessante só para deixar a imagem mais nítida de como era a casa. A casa era composta, a garagem na frente, o primeiro cômodo, ou seja, esse que tinha a visão da janela, era o quarto principal. Depois vinha a sala, mas entre o quarto e a sala havia um pequeno corredor que dava acesso ao banheiro. Depois da sala havia uma cozinha, e depois da cozinha, isso necessitando sair e pegar um pouco do quintal, havia um outro quarto menor. Tanto a cozinha quanto a sala tinha portas que davam ao quintal, que no caso era a garagem e um corredor externo, e a lavanderia barra quintal no fundo, que também tinha o quartinho mencionado, e a edícula, que era 2 cômodos com um banheiro separado. Sabendo disso, eu estava no quartinho, desenhando. E por alguma razão, nesse dia, eu resolvi que eu gostaria de assistir televisão. E tínhamos alugado um vídeo, uma fita, algo muito que caiu em desuso há muito tempo. Uma fita cassete do filme O Anjo Malvado, se eu não me engano, que era um filme do Macaulay Culkin. O título do filme é irrelevante, na verdade. Eu sabia como funcionava o videocassete, eu sabia exatamente como colocar para assistir. Não era algo estranho a mim, ou não era uma curiosidade infantil que eu estava disposto a expor enquanto eu estava sozinho. Então eu fui para a sala, liguei o televisor, que era de tubo, obviamente, aquelas televisões grandes,
Coloquei no canal de vídeo, que era o estático, né? Normalmente ficava no estático. O estático é aquele canal que fica só chiado, que atualmente a gente até consegue emular nas televisões atuais, mas só se quiser, porque podemos deixar simplesmente a tela azul. Nessa época não existia opção. A tela ficava azul a partir do momento que ligávamos o aparelho, o videocassete. Eu liguei a televisão no estático e liguei o videocassete e coloquei a fita para assistir. Até aí ok, ficou lá, apareceu um pouquinho, e quando eu me sentei no sofá, a fita saiu do vídeo e voltou ao estático. Eu não entendi o que tinha acontecido, aí eu olhei assim, por alguma razão. Eu não fui diretamente para o vídeo tentar colocar a fita de novo. Eu fui para a cozinha, mexer na geladeira. No fim eu não peguei nada. Quando eu voltei para a sala, havia uma senhora sentada no sofá, exatamente onde eu estava sentado, olhando parada para a televisão que estava no estático. Essa mulher, apesar de estar muito nítida, eu tenho a visão dela perfeita ainda na minha mente, ela não estava totalmente física. Ao redor dela, as extremidades dela parecia que evaporavam, sabe? Mas ela estava nítida, mas ao redor dela parecia que evaporava. Ela era uma senhora, cabelo cinza, né, grisalho, mais ou menos da altura do ombro, caucasiana, mas muito, muito, muito pálida, e estava com um vestido bem branco. Eu não tenho certeza que era branco ou alguma coisa próxima do branco. Ela não tentou me assustar e ela não fez absolutamente nada. Na verdade, ela sequer deu importância à minha presença naquele momento. Eu fiquei na porta, olhei ela durante um curto tempo, não sei quanto tempo foi, mas de certo não durou muitos segundos, e ela ficou parada olhando para a televisão. Nisso, como uma boa criança, eu me assustei, saí de ré, ou seja, sem dar as costas para ela, abri a porta da cozinha e fiquei no corredor agachado. Um ponto interessante de falar, nessa época tínhamos um cachorro chamado Fred, e ele era muito amoroso, né? Sempre que eu saía ele já vinha correndo, querendo brincar e tal. E nesse dia ele não veio, ele ficou quietinho naquele quartinho que eu mencionei. Tínhamos que sair da cozinha para ter acesso a ele. Passou um tempo, eu fiquei ali abaixadinho no quintal. Meu tio, como sempre era comum, ele saiu da casa dele para dar uma olhada para ver como eu estava. Quando me viu ali abaixadinho no quintal, ele me olhou e perguntou se eu estava bem. Eu falei que eu estava, que só estava ali sentadinho. Eu sempre tive vergonha de falar que eu tinha medo de algo, então eu não falei absolutamente nada do que tinha ocorrido. Aí ele deu uma voltinha, viu a televisão que estava ligada no estático, olhou para mim e perguntou se eu tinha deixado a televisão ligada. Eu falei sim, que eu ia assistir o filme, só que eu não consegui colocar e eu acabei esquecendo ligada. Aí ele entrou pela porta da sala, eu estava ao lado da porta da cozinha, e desligou. Ele olhou pra mim e perguntou se eu estava com medo. Provavelmente ele notou algo, né? Afinal de contas, uma criança não é que consegue esconder tão fácil o que sente. Eu falei que não, que só estava sentadinho, quietinho. Aí ele aceitou, falou que qualquer coisa eu poderia ir na casa dele e foi pra casa dele. Com a televisão desligada, eu me senti um pouco mais confiante. Talvez eu tenha pensado que se a televisão estava desligada, a mulher já não estava mais ali. Aí eu entrei em casa, passei pela sala, de fato já não existia nada, e fui pro quarto. Nesse momento que eu passei da sala pro quarto, recordem-se que eu falei que entre a sala e o quarto havia a entrada do banheiro, um pequeno corredor com a entrada do banheiro. Eu vi de relance algo no banheiro. Só que eu não prestei muita atenção e não dei a devida importância, até porque, mais uma vez, uma criança. Me sentei no banquinho onde ficava a escrivaninha e voltei a desenhar. Passou algum tempo, não sei exatamente quanto, mais uma vez eu notei alguém na janela. Aí eu deduzi que era o meu tio, afinal de contas ele sempre ia lá, dava uma olhadinha pra mim pela janela, para ver se estava bem. Quando eu me virei, não era o meu tio, era a mesma senhora. E dessa vez eu me assustei muito, porque ela estava olhando diretamente para mim, da janela. E a janela, ela é alta, né? Tipo, de uma pessoa adulta, a gente só conseguiria ver os olhos dela olhando, né? A pessoa teria que levantar um pouquinho os pés para a gente conseguir ver a cabeça inteira. E ela estava mais ou menos na altura um pouco acima do busto. E ela estava me olhando, e o olhar dela não era de satisfação, era um olhar meio de repulsa, sabe? Um olhar de nojo olhando para mim. Não era raiva também. Parecia que ela não aceitava eu estar ali
Parecia que eu ofendia ela de alguma maneira. Com esse olhar eu me assustei, gritei e saí correndo. Eu fui para a cozinha e nesse que eu saí correndo para a cozinha, o meu tio já apareceu, perguntando se eu estava bem. E mais uma vez eu não consegui falar a verdade. Eu falei que eu tinha visto uma barata. Aí ele foi no quarto, procurou, falou que não tinha visto nenhuma barata e falou para eu ficar lá com ele até minha mãe chegar. E foi isso que eu fiz, eu fiquei com ele até minha mãe chegar. E o dia termina nisso. Eu não vi mais essa mulher nesse dia. Alguns anos depois, isso muitos anos depois na verdade, eu já era adulto. O meu tio mencionou que nesse dia, quando ele abriu a porta da sala para desligar a televisão, ele tinha se arrepiado quando entrou na sala. Quando ele foi pro quarto que eu gritei, ele tinha visto essa mesma mulher dentro do quarto. E com isso, também, obviamente, depois de um tempo, quando a gente estava conversando bem sobre esse fato, ele mencionou que a ex-dona, a ex-proprietária daquela casa, tinha morrido ali dentro. Inclusive dentro do quarto, ela morreu de idade, uma morte natural. Não foi nada agressivo, nada que justifique uma presença rude, né? Uma presença ameaçadora, que de fato ela não tinha. Ela tinha, como eu falei, o olhar era de nojo, sabe? Talvez ela tenha ficado dentro daquela casa e não queria alguém lá dentro e não se sentia invadida, né? Por ter pessoas vivendo lá dentro. Essa foi o dia que ela apareceu para mim, mas não foi o único. Ela apareceu diversas outras vezes, tanto para mim, tanto para minha mãe, tanto para o meu pai, tanto para a esposa do meu tio, tanto para o meu tio que viu nesse mesmo dia. E bom, essa é a minha história hoje. Talvez em algum momento no futuro eu compartilhe outras histórias com vocês. Agradeço o espaço e tchau, tchau. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram, assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix, assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!